Olá pessoal, novamente, aqui é o Gabriel da Profit e hoje nós vamos trazer um conteúdo sobre como você vai começar nesse mercado, o que você precisa de básico para iniciar ainda hoje no mercado de criptoativos. A gente separou um cronograma, um roteirinho bastante simples de tudo que você precisa para iniciar ainda hoje. Primeira coisa que você precisa para entrar no mercado de criptoativos: criar uma conta em uma corretora. O que é a corretora? Imagine de uma forma análoga a um banco. Ela é basicamente o local onde você vai depositar o seu dinheiro e a empresa, a corretora no caso, vai pegar esse seu dinheiro e você vai conseguir fazer as trocas por outras criptomoedas. Então, imagine aí, por exemplo, o caso da Binance, que é a maior das corretoras de criptoativos do mundo. É basicamente você entregar o seu real para a Binance ela vai trazer esse real para a conta dela e vai te disponibilizar uma gama de criptoativos para que você troque esse real por outras moedas, seja ela o Bitcoin, a Ethereum, a da Cardano, a Tether, que seria um dólar, a stablecoin do dólar. Então, basicamente, a corretora ela vai ser a intermediária para que você consiga acessar as principais criptomoedas do mercado. Ela somente, Gabriel, vai me dar disponibilidade de comprar todas as criptomoedas ou todas as tokens que existem no mercado? Não. Uma corretora, principalmente quando a gente fala de uma corretora centralizada, o que é uma corretora centralizada? É uma empresa propriamente dita que tem uma sede, tem um corpo administrativo por trás e ela mesma escolhe quais criptoativos ela vai disponibilizar para os seus usuários. Novamente, de uma forma análoga a um banco, é como se o Itaú permitisse que você tivesse um CDB, um tesouro direto e alguma letra de capital atrelada aí ao CDI. A corretora de criptoativos centralizada, como a Binance, por exemplo, faz a mesma coisa. Ela seleciona um portfólio de criptomoedas, de tokens, até por vezes de NFTs também, e disponibiliza para os seus usuários, para os seus correntistas, entre aspas, trocarem, fazerem ali a permuta de real, de dólar, de euro por outras criptomoedas, certo? Por outros criptoativos, mas ela somente não é capaz de prover para vocês toda a gama, toda a infinidade de criptoativos que existe no mercado cripto, que existe nesse universo, e mais para frente vocês vão entender isso, que existem também as corretoras descentralizadas. Esse pode ser um tópico aí para um próximo vídeo, porque esse é um assunto um pouco mais aprofundado para quem já está ali no nível intermediário para avançado do mercado, que começam sim a utilizar as corretoras descentralizadas, ou como a gente chama de DEX, As DEX já são para um público que já tem uma noção melhor de criptomoedas, já tem aí um conhecimento um pouco mais aprofundado, mas também tem uma gama muito maior de criptoativos disponíveis nas DEX do que nas corretoras centralizadas. Mas você precisa ter uma conta numa corretora centralizada, porque somente ela vai fazer a conversão justamente de real para cripto. Sem elas, vocês não conseguem iniciar. Nossa recomendação é que você faça pela própria Binance, que é a maior das corretoras, mais segura dentro do mercado cripto. Existem outras? Existem inúmeras outras. FTX, aqui no Brasil, o mercado Bitcoin, Gate.io, KuCoin, enfim, existem inúmeras. A gente sempre recomenda que, caso você queira entrar em alguma outra corretora além da Binance, a gente recomenda que você entre em coinmarketcap.com, acesse a aba de corretoras e veja quais delas estão de fato listadas ali no CoinMarketCap, porque ele é o maior indexador de criptos do mundo. Então a gente tem bastante confiança, bastante segurança nesse site e vocês podem acessar ali e ver quais as corretoras que tem disponíveis ali dentro, obviamente, da primeira até a décima, 15ª, obviamente serão grandes corretoras, tá? O único adendo que eu falo nesse sentido de você escolher a própria corretora é: verifique se essa corretora aceita depósitos em real, porque existem muitas corretoras grandes mundo afora que
não aceitam o real como uma moeda fiduciária, né? Então, por mais que você consiga criar uma conta nessa corretora, você não vai conseguir de fato depositar o seu real nessa corretora para fazer as trocas com cripto. Então, esse seria o ponto chave para que você consiga de fato trocar criptoativos, beleza? Segundo passo, esse talvez seja um passo um pouco mais, entre aspas, avançado, mas é bacana que você já entenda a importância dele. Ter uma carteira de criptoativos, tá? Então, no tópico anterior falamos de corretora, a carteira de criptoativos é justamente como se fosse uma carteira pessoal. Imagine o seguinte, enquanto você tem Bitcoin, por exemplo, na Binance, é como se justamente o seu dinheiro estivesse no banco. Então, você não tem acesso a ele. Ele é seu, você tem um recibo de que ele é seu, mas vamos supor que se o Itaú quebre e o seu dinheiro está lá dentro, você muito provavelmente vai perder boa parte do seu dinheiro também, tá? Mesmo que não na totalidade, por uma questão legal, né, legislativa, você vai perder boa parte do seu dinheiro caso o Itaú, entre aspas, né, venha à falência. O mesmo pode acontecer caso a Binance venha uma falência, né? Caso a Binance, por exemplo, seja hackeada e os seus criptoativos estejam lá dentro, pode ser que você tenha fundos extraídos também da corretora. Qual que é a importância da carteira? Assim como se o dinheiro está na sua carteira e o banco quebra, você não perde dinheiro, na carteira de criptoativos é a mesma coisa, tá? Não existe local mais seguro para armazenar criptoativos do que nas carteiras. E existem dois tipos de carteiras que você pode optar por escolher. A primeira delas, e a que eu recomendo que você faça assim que cria uma conta numa corretora, são as carteiras chamadas de soft wallets, ou carteira software, né? Carteiras que vão armazenar seus criptoativos, entre aspas aí, né, na nuvem. Então são carteiras que você consegue acessar pelo navegador do seu computador, pelo seu próprio celular, e elas vão armazenar os seus criptoativos. O importante para que vocês consigam ter segurança com isso é que toda vez que você cria uma carteira de criptoativos, ela te disponibiliza uma gama de palavras-chave. Pode variar de 12 a 24 palavras-chave, dependendo de qual carteira que você cria. Entendam uma coisa extremamente importante. Essas 12 ou 24 palavras-chave que você tem ao criar a carteira são as palavras que vão disponibilizar os seus criptoativos. Então, caso você perca essas palavras, você pode perder acesso aos seus criptoativos. Então é extremamente importante que você guarde em locais extremamente seguros essas palavras-chave, tá? E outro fato importante é, se essas palavras-chave forem encontradas por alguém também, entenda que essa pessoa que encontrar essas palavras-chave também terá acesso à sua carteira. Então, sempre que a gente fala de carteira de criptoativos, o ponto mais importante a respeito disso são justamente as palavras-chave, ou como algumas carteiras falam, o mnemônico, tá? Então, armazene isso com muito cuidado, em um local extremamente seguro. Eu, particularmente, não recomendo que você armazene na nuvem, né? Então, por exemplo, num Google Drive, num Telegram, enfim, em qualquer local que dê acesso à internet, porque, obviamente, é raro, é difícil, mas se houver um hack, né, no servidor de acesso do Telegram, do Google Drive, etc., e a sua palavra-chave está ali e alguém conseguir acesso a isso, você pode ter seus fundos perdidos, tá? Então, seria esse o ponto mais importante a respeito de palavras-chave em uma carteira tida como soft wallet, tá? Elas também podem ser conhecidas, você pode ler aí em algum local, como as hot wallets ou carteiras quentes. Por que elas são tidas como carteiras quentes? Porque nas carteiras soft wallets você consegue negociar as criptomoedas, né, e os seus criptoativos de um modo geral de uma maneira muito mais rápida e fácil. Então, por exemplo, eu posso ter Ethereum, um exemplo, na minha carteira soft wallet e diretamente por ela acessar a internet e trocar as minhas Ethereum, por exemplo, por dólar, por qualquer outra coisa, desde que eu tenha acesso à rede. Então elas são consideradas hot justamente por serem quentes, né? E estarem com acesso à internet e poder haver transações de uma maneira mais rápida. O segundo modelo de carteiras que eu fiquei de mencionar é justamente as tidas cold wallets, você pode ouvir por aí, ou hard wallets, porque são carteiras em formato hardware.
basicamente é um pendrive, tá? É um pendrive no qual você pluga no seu computador, joga suas criptomoedas para ele, guarda esse pendrive, né, essa hard wallet, e dificilmente você teria ali o risco de hacking. O único risco que você tem é justamente de perder esse pendrive, né, essa hard wallet, mas o risco de hacking fica basicamente inexistente dentro de uma carteira física, né, as hard wallets. E elas são consideradas cold, né? São consideradas carteiras frias, justamente porque é muito mais difícil você fazer ali movimentações com ela, né? Então eu plugo lá no meu computador, jogo minhas Ethereums, por exemplo, para essa carteira e guardo num cofre. Para eu vender, né? Para eu fazer movimentações é muito mais difícil. Normalmente quem guarda criptoativos em carteiras físicas, normalmente está guardando justamente para armazenamento, não está guardando para fazer trade, movimentação. Então, usualmente, elas são tidas aí, inclusive, como consideradas, né, as carteiras de investidores tubarões, entre aspas, né, porque é muito mais difícil serem manuseadas. E por que então que eu recomendei que vocês, inicialmente, façam uma carteira software e não uma carteira de hardware? Justamente porque no começo da vida de investidor de vocês provavelmente vão fazer mais movimentações, né? Dificilmente vocês vão comprar ali uma moeda, tirando Bitcoin, Ethereum, né? Que são moedas justamente para armazenar, deixar, entre aspas, né? Esquecer no tempo aí, porque justamente eles se provaram extremamente rentáveis ao longo dos anos. Algumas das recomendações de altcoins, principalmente, que são as moedas de menor capitalização de mercado, você normalmente faz movimentações com maior periodicidade, então é recomendado que você tenha uma carteira no formato software, justamente para facilitar essas movimentações. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses são talvez os 2 primeiros tópicos que você precisa ter para começar no mercado cripto. Caso vocês tenham interesse em uma aula específica mostrando no computador como criar uma conta na Binance, como criar uma carteira software, né? Por exemplo, uma Trust Wallet, uma MetaMask, que são as duas maiores do mercado, comentem aqui embaixo no YouTube para que a gente saiba que vocês têm essa demanda e a gente cria um conteúdo específico falando justamente sobre criação de carteira e criação de corretora na prática para vocês, beleza? Já na próxima aula daremos mais alguns conteúdos iniciais básicos para que vocês entendam o que não pode faltar para que vocês iniciem no mercado cripto. Um forte abraço e até já!